O destino de Pedro Raul acabou de mudar completamente. Quando parecia que o atacante poderia deixar o Corinthians para defender o Internacional, a negociação esfriou de vez. E o motivo pode mudar os próximos passos do Timão no mercado. Porque agora o Corinthians ganha um problema que talvez não esperasse. O Internacional tomou uma decisão definitiva sobre Pedro Raul. Mas essa história vai muito além de um simples não. Tem questão financeira, mudança de prioridade no mercado e uma consequência direta para o Corinthians. E no fim desse vídeo vou explicar o que tudo isso pode significar para o futuro do atacante. Nas últimas horas surgiu a informação de que o Internacional analisou a contratação de Pedro Raul. O nome do atacante entrou na pauta depois que ele demonstrou interesse em defender o clube gaúcho. Pedro Raul nasceu em Porto Alegre e nunca escondeu que o Internacional é o clube do seu coração. Por isso, existia a expectativa de que ele tentasse uma liberação junto ao Corinthians para facilitar uma possível negociação. Só que, depois das conversas internas, o Internacional decidiu não seguir em frente. Segundo as informações divulgadas, dois fatores foram determinantes para essa decisão. O primeiro envolve os valores necessários para fechar o negócio. O segundo está relacionado ao perfil buscado pela diretoria para reforçar o ataque. Ou seja, mesmo existindo interesse do jogador, o clube gaúcho preferiu mudar completamente de direção. E é justamente aí que começa a parte mais interessante dessa história. Enquanto muita gente acreditava que Pedro Raul poderia estar perto de deixar o Corinthians, o Internacional já direcionou praticamente todo o seu foco para outro atacante. O principal alvo agora é Alex Arce, destaque do Rivadavia, da Argentina. O atacante paraguaio vem chamando atenção pelo desempenho recente e recebeu o aval da comissão técnica de Guilhermo Pesolano. Só existe um problema. O clube argentino pede entre 3 e 4 milhões de dólares pela negociação. É um valor considerado muito alto para a realidade financeira do Internacional neste momento. Mesmo assim, o Colorado prefere insistir nessa alternativa do que avançar por Pedro Raul. E essa escolha manda um recado claro sobre o planejamento do clube. Mas ainda tem mais. Mesmo encontrando dificuldades para contratar Alex Arce, o Internacional não voltou atrás na decisão sobre Pedro Raul. Ao invés disso, o clube ativou seu departamento de análise de mercado. Os profissionais responsáveis pelo monitoramento de atletas já trabalham em novas opções. Enquanto nenhuma contratação acontece, o elenco segue contando com Alejandro, Vitinho e o jovem Fabrício Prado para a posição. Isso mostra que Pedro Raul realmente deixou de ser prioridade. Para o Corinthians, essa situação também merece atenção. Caso existisse a expectativa de negociar o atacante com o Internacional, esse cenário praticamente desaparece. Agora a diretoria alvinegra precisa avaliar quais serão os próximos passos. Surgirá outro interessado? Pedro Raul continuará fazendo parte dos planos? Ou uma nova oportunidade aparecerá em outra janela? Essas respostas ainda não existem, e justamente essa indefinição aumenta a expectativa. O mais curioso dessa história é que, muitas vezes, a vontade do jogador não basta para fechar um negócio. Pedro Raul demonstrou disposição para defender o Internacional, mas o futebol moderno é movido por planejamento, orçamento e estratégia. E quando um desses fatores não fecha, a negociação simplesmente não acontece. Agora o atacante permanece ligado ao Corinthians enquanto o mercado continua se movimentando. Só que a janela ainda está aberta. E todos sabem como o mercado pode mudar de um dia para o outro. Uma proposta inesperada, uma lesão em outro clube, ou uma mudança de estratégia. Tudo isso pode recolocar Pedro Raul no centro das negociações. Por isso, essa história está longe de terminar. Na minha visão, o Corinthians não pode simplesmente esperar o tempo passar. Se Pedro Raul realmente não faz parte do planejamento esportivo, o clube precisa buscar alternativas no mercado para encontrar uma solução que seja boa para todos os lados. Agora, se a comissão técnica acredita que ele ainda pode ser útil, o ideal é deixar isso claro e dar sequência ao trabalho. O que não ajuda é manter uma situação indefinida por muito tempo. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que Pedro Raul ainda merece uma nova oportunidade no Corinthians? Ou acredita que o melhor caminho é buscar outro destino para o atacante? Escreve aqui nos comentários. E se você gosta de notícias do Corinthians com informação direta, análise e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal Timão Atual e ativa o sino, porque a qualquer momento essa situação pode ganhar um novo capítulo, e quando isso acontecer, você vai ficar sabendo primeiro aqui.